Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de jogos digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você. O intuito dessa aula é servir como material de revisão para os alunos que estão matriculados no curso de jogos e que assistem às aulas ao vivo no campus. A gente está fazendo uma sequência de aulas também pelo Canvas, né, e pelo YouTube. Talvez, se você assistir às aulas na ordem, faça mais sentido. A gente está chegando no final do nosso plano de ensino, né? Então a gente está na nossa última aula, que é iluminação e render. Eu pintei esse personagem durante o semestre, né? Uma coisa que não tem no nosso curso é o rig do personagem, porque o rig os alunos veem na matéria de modelagem de personagem, que é ministrada pelo professor Luiz Felipe Garrocho, que também dá para encontrar ele no YouTube por Lipão 3D, né? Aqui eu tenho um personagem rigado. O que eu fiz que não está gravado, né, que eu não registrei como gravação, é a pose do personagem, né? Então eu peguei o rig aqui do personagem e posei ele, né? Tipo, tentei ajeitar mais ou menos uma pose. Não é uma pose forte, não poderia fazer uma pose melhor. É só uma pose para não ficar na pose T, né? E vou considerar que essa pose vai ser a minha pose de demonstração. Se o seu personagem é de ação, né, se o seu personagem é um personagem mais vigoroso, talvez você queira realmente fazer uma pose mais dinâmica, né? Eu tô fazendo um personagem meio cotidiano, né? Então eu tô fazendo ela como se estivesse num meio passo para começar uma caminhada, uma coisa assim, né? Isso é só o suficiente para que a gente faça a marcação para portfólio, né? Para o render, né? Exatamente agora eu não tenho nenhuma luz, né? Então se eu ligar aqui a minha cena no modo render, né? Vai ter esse tom meio acinzentado, que é, na verdade, a luz que vem do mundo, né? Então, eu ainda não tenho nada configurado de render, só a pose. A única coisa que eu ajustei aqui foi a pose. Como eu não vou mexer mais nessa pose, eu vou clicar aqui no nosso outliner. Deixa eu vir aqui na lateral. Eu estou nessa aba aqui. Nesse outliner, eu estou usando essa opção que a gente encontra aqui nesse funil, né? Nesse funil eu tenho as opções de restrições, né? E a que eu liguei aqui é a restrição de seleção, que vai permitir que o personagem fique trancado enquanto eu estiver fazendo outras coisas, para não clicar em nada sem querer, não mexer em nada. Então eu vou trancar aqui a coleção inteira do personagem, né? Vou trancar todos os elementos aqui. Então agora eles não são mais selecionáveis. Então quando eu estiver no modo objeto aqui, ó, no canto esquerdo, eu não consigo mais clicar para selecionar eles. Isso vai proteger para mim um pouco os personagens enquanto eu ilumino a minha cena, enquanto eu faço essa preparação. Tá? Eu vou centralizar meu cursor também. Eu faço isso usando o atalho Shift C, é um atalho de alinhamento, né? Então, Center Cursor em Frame All. Né? E eu vou começar a montar meu render. Vamos colocar aqui no modo material aqui. Eu vou começar criando um fundo para o meu render, né? Um fundo para que eu possa ter a luz do personagem batendo nesse cenário, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma coisa que a gente chama de fundo infinito, né? Fundo infinito é, em fotografia, uma superfície com uma curva no final, né? Que permite que a pessoa veja um chão, mas ela não veja a quina da parede, né? Então, eu vou criar uma estrutura assim, né? Os alunos do curso já sabem modelar, então eu acho que vai ser bem tranquilo para pegar os passos aqui. Eu vou adicionar um plano. Esse plano eu vou entrar no modo Edit, né? Então, vou fazer de novo em Slow Motion, né? E eu quero fazer numa outra coleção. Então, deixa eu criar uma coleção aqui que é meu set. Meu set vai ser aonde eu vou colocar o cenário, as lâmpadas, né? Então esse aqui vai ser meu fundo infinito. Deixa eu fazer de novo. Vamos recriar esse plano aqui, né? Vamos selecionar a coleção set e vamos adicionar um plano,
né? Vim aqui pelo Mesh, adicionar plano. Vou entrar no modo Edit. E vou dar uma escala nesse plano aqui. Eu quero dar uma escala bem grande aqui nele, né? Eu quero que tenha espaço para poder fazer enquadramento, né? Então, vou fazer bem grande assim, ó. Estou usando o S para dar escala. Vou selecionar aqui os dois vértices do fundo. E vou dar um extrude em Z aqui, ó. Isso vai criar para mim a minha parede aqui, ó. Grab em Z. Isso aqui vai ser a base do meu fundo infinito. Eu tenho mais de um jeito de fazer esse fundo infinito. Eu vou fazer de um jeito meio esquisito aqui, porque eu quero usar o modificador, eu quero começar a entrar nos modificadores com a turma. Eles estão caminhando para Assets 2, né? Então já é legal mostrar que a gente usa os modificadores para modelar certas coisas, né? Então aqui, o que eu vou fazer é uns cortes que vão segurar a minha deformação, né? Então eu vou criar aqui um corte em cada, como se fossem margens, né? Então estou usando o Loop Cut e estou criando cortes que parecem margens do meu plano. Então eu vou criar essas 4 margens aqui, né? Essas 4 margens, elas vão impedir que a deformação que eu vou colocar, ela avance demais. E eu vou criar também um Loop Cut aqui, ó. Estou usando um Loop Cut para criar uma margem que evite que a deformação chegue no pé do personagem. Então, eu criei esses cortes aqui. Vou nos meus modificadores e vou adicionar um modificador de subdivisão de superfície. Esse modificador, ele fica em Generate e ele chama Subdivision Surface. E ele vai fazer esse arredondado para mim. Eu vou colocar 2 níveis de arredondamento para a cor ficar mais suave. Vou no meu modo Objeto e vou pedir para o meu objeto ter um Shade Smooth. Shade Smooth. Tem que selecionar o objeto, senão não adianta. Shade Smooth. Então, aqui já é o bastante para eu fazer a base do meu fundo. Eu geralmente gosto que o fundo seja escuro, né, para a iluminação do personagem destacar. Então eu vou criar aqui um material para o meu fundo, né? Ele está sem nenhum material. Vamos clicar aqui na aba de Shade. Estou indo aqui na aba de Material, né? E vou adicionar. Eu já tenho os materiais do personagem. Vou criar um material para o fundo infinito. Vamos chamar ele de... Eu estou usando inglês nas coisas, então vou colocar só BG de background. Não é bom abreviar não, né? Vamos colocar background. Background material. Esse só background tá bom, né? Só background tá bom. Vou ter umas repetições de nome aqui, mas não tem problema não. Então, esse é meu background. Aqui também vou colocar background. E aqui eu vou colocar background também. Ficar tudo nomeado bonitinho. Então esse é meu background. Meu background, ele é um material. Eu não estou vendo o material aqui. Vamos dar uma panorâmica aqui para a gente poder ver ele. Eu vou querer ele basicamente bem rugoso. Uma rugosidade bem alta. Não quero que tenha muito brilho no meu material. E eu quero que ele seja um tom cinza bem escuro, talvez um pouquinho azulado, né? Uma coisa que deu espaço aqui pra gente. Então eu quero um fundo escuro, para na hora que eu estiver iluminando, eu ver a diferença entre, né, a iluminação que eu estou fazendo, o personagem e o fundo. Então isso aqui é a nossa primeira etapa de fazer o nosso render, né? Eu vou colocar o nosso esse fundo infinito, né? Lembrando, esse chão ele vai ser útil para que o personagem tenha alguma sombra, né, projetada, né? A gente vai entender um pouco mais o volume do personagem com isso, né? Vai parecer um pouco mais pegável, né, mais tangível, porque ele vai estar comportando como se fosse um objeto real num estúdio, né? Então, isso aqui foi a minha
meu primeiro acréscimo aqui, né? O próximo acréscimo vai ser a minha câmera, né? Então, sem câmera, eu posso renderizar? Posso. Existem as opções de render dentro de viewport, né? Onde eu posso renderizar uma imagem que é exatamente o que eu estiver enxergando. Mas se eu quiser usar o processamento completo do Eevee ou do Cycle, se eu quiser usar o processamento completo, é interessante usar o menu de render. Se eu tentar dar um render image aqui, ele vai falar que não tem câmera na cena. Então, para eu poder usar esse menu de render, eu preciso de uma câmera. E aí eu vou colocar uma câmera. Vou clicar com o meu cursor aqui, vou adicionar uma câmera. E essa câmera aqui, ela está virada para o lado oposto do meu personagem. Eu vou rotacionar ela para o lado do meu personagem. E vamos posicionar a minha câmera para poder enquadrar o personagem. E aqui a gente vai ver mais uma questão da câmera, né? Meu personagem, ele é vertical, né? Então meu personagem é vertical e minha câmera aqui ela está usando uma proporção de tela horizontal. Se eu quero exibir esse personagem, eu tenho que usar o melhor possível desse enquadramento. Então, o conteúdo, né, de portfólio, conteúdo para a gente demonstrar as coisas, geralmente a gente quer um aproveitamento melhor. Isso aqui, eu quero a proporção de tela, não quero fazer nada que seja diferente da proporção de uma tela de celular ou né, ou de uma tela de uma tablet, mas eu quero verticalizar isso. Então, agora que eu adicionei a câmera, né, eu posicionei ela usando Grab, né, Grab em Z, o Z local, né, quando você aperta Z duas vezes. Ele vai me dar esse espaço aqui, né? E né, então, uma vez que eu posicionei aqui, eu percebi a carência de um formato melhor. Então, eu vou vir aqui no meu menu de propriedades, né? Esse primeiro menu é do motor de render, né? Então, esse aqui me fala qual que é o motor de render, quais são as configurações desse motor de render. O segundo é o que vai me falar da saída do render, o output. E aqui, ó, eu estou usando 50%, né, na hora do meu render, então eu não estou fazendo um render total, não estou usando 100% da resolução, posso usar 100% se eu quiser. E eu estou usando uma proporção que ela é mais larga do que alta, né? Então, o que eu quero, na verdade, é inverter isso aqui, ó, colocar 1920 na altura. Aliás, se alguém quiser fazer um render quadrado por causa de Instagram, essas coisas, é interessante. Mas eu vou pensar só num portfólio mesmo. Eu vou colocar 1080 por 1920. E aí, quando eu ajustei aqui, ó, minha câmera, agora é que eu tenho realmente como montar o enquadramento da minha câmera. Antes não tinha como eu montar esse enquadramento, porque a proporção não estava adequada, né? Agora que eu montei, eu posso tanto apertar aqui o Grab e Z duas vezes para dar um zoom, né? Como eu posso também mudar, né, a lente da minha câmera, né? Então, se eu vier aqui, vou descer até aqui na câmera, eu posso mudar a lente focal dela. A diferença da lente focal é que ela não vai mudar a perspectiva, ela vai dar um zoom como se estivesse no mesmo lugar, é um zoom óptico, né? Quando você dá o zoom movendo a câmera, você distorce mais o personagem, né? Isso vai ser mais possível de ver no queixo dela aqui, né? Que a gente vê que não distorceu ali. E isso é uma questão de preferência mesmo. Se você quer que o personagem pareça maior, mais imponente, né, talvez mais tem um tamanho maior, você provavelmente vai querer manter a deformação maior também, né? Então você vai querer uma milimetragem mais baixa aqui, né? Quanto mais baixa essa milimetragem, mais distorcido vai ser o personagem na câmera, né? Então aqui, ó, tá bem distorcido. Então quanto mais baixa a milimetragem, né, mais distorcido. Quanto mais alta a milimetragem, menos distorcido. Então você quer que ele pareça uma miniatura, uma coisa mais né, com mais cara de bonequinho, talvez 1 milímetro mais alto aqui. Essa milimetragem é a distância entre a lente e o sensor, né? Então essa milimetragem aqui, ela vai falar qualquer distância entre um ponto e outro. 50 para mim estava bom, na verdade, eu não precisava mexer nisso aqui, né? Mas eu vou tentar um pouquinho menos distorcido, vou colocar 75.
E vou aproximar um pouquinho aqui minha câmera, né? É muito comum em retrato, né, principalmente retrato de rosto, a gente manter uma milimetragem mais alta para diminuir a deformação e não perder, por exemplo, numa deformação muito grande, não perder, por exemplo, as orelhas de um retrato, ou alguma coisa assim, né? Então, isso aqui é o meu controle de lente, que vai ser importante para minha composição, tá? Outra coisa de composição, talvez você queira abaixar um pouquinho também a câmera e rotacionar um pouquinho. Aqui, né, câmera baixa geralmente dá um pouco mais de imponência pro personagem, né? O personagem parece um pouco mais alto, né? De novo, se você quer que ele pareça uma miniatura, um boneco, talvez você queira fazer exatamente o contrário, que é subir a câmera, né, e rotacionar ela um pouco para baixo, né? Dessa forma ele vai parecer um pouquinho mais uma miniatura, um pouco mais bonequinho. De novo, isso são escolhas estéticas, né? Eu vou fazer um formato onde o personagem fica um pouco mais alto em relação à câmera, né? É um teste mesmo, eu posso mudar isso depois, mas é muito comum em fotografia a gente abaixar a linha do horizonte para dar um pouquinho mais de imponência para os personagens. Não que esse personagem precise de imponência, mas é comum. Então agora eu tenho minha composição. Então essa foi a segunda coisa que eu fiz, né, no meu set. Eu ajustei a composição básica disso, né? Aqui nessa aula a gente vai ver só o render de imagem, né? O render de animação a gente vê posteriormente. Mas se eu fosse animar, a preocupação seria a mesma, né? A diferença é que eu teria uma coisa em movimento, eu teria que observar no tempo se o meu enquadramento continua interessante em todas as etapas do tempo, né? Então, isso aqui não muda muito não. E aí, eu vou agora para iluminação. Para iluminação, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: o meu mundo ele está influenciando na minha cena. Então, meu mundo está iluminando minha cena. Então, o mundo ele é essa íconezinho com um globo terrestre e essa cor aqui, ó, ela influencia o mundo. Eu não quero que ela influencie o mundo por enquanto, né? Porque eu quero que a minha ajuste de luz é que faça a demonstração do personagem. Então, para cada luz que eu vou colocar, eu vou deixar isso aqui preto. No final, eu posso voltar aqui colocando um pouco de tom atmosférico, né? Falando que se a atmosfera ela é mais azulada, por exemplo, uma luz do dia, ou se ela é mais alaranjada, como se fosse uma luz do entardecer, ou se é uma coisa mais estilizada, né? Totalmente vermelha ou totalmente verde, né? Dependendo do que você quer. Ou às vezes é um tom que representa o próprio piso que eu coloquei, né? Um tom cinza escuro, né? Isso aqui a gente vai olhar depois. Primeira coisa é colocar as luzes que vão fazer o meu render, tá? Então, vou voltar aqui no modo objeto para a gente ver onde é que eu estou colocando modo objeto, modo sólido. Vou colocar a primeira lâmpada que eu vou fazer, né? Então, aqui minha lâmpada, eu estou clicando aqui, meu cursor está indo para pro além, eu quero colocar o cursor aqui para ele aparecer, minha lâmpada aparecer no ar mesmo, tá? Então eu vou adicionar uma luz, eu tenho 4 tipos de luz, tá? O point light eu vou criar pelo point light, depois eu vou mudar pra gente ver o que é cada um deles. O point light, vamos agora na minha cena, tá bem escurinho aqui, né, meu point light. Já dá pra ver algumas coisas a respeito do point light. O que o point light faz? O point light ele emite luz em todas as direções. Então ele emite luz em todas as direções, mas ele perde a intensidade da luz na distância. Então quanto mais afastado desse ponto, mais fraco é a luz, né? A gente pode ver isso se eu aproximar a luz do personagem, fica mais claro. Se eu afastar, vai ficando mais escuro. Então, no point light, a posição faz diferença, mas a rotação não faz diferença nenhuma. Eu posso rotacionar aqui, ó, e não está fazendo nada para minha iluminação. Então, isso aqui é um point light, é uma luz parecida com uma lâmpada que a gente tem em casa, normal, né? Uma dessas lâmpadas normais. Ela pode ser usada para fazer o portfólio, né? Ou para fazer a iluminação. Eu não vou usar ela, mas não teria problema utilizar ela de forma alguma, tá?
Quando você cria uma lâmpada, qualquer uma delas, a gente vai ter um controle, né? É, da cor da lâmpada, né? Então eu posso colocar uma cor se eu quiser estilizar mais a minha iluminação. Eu tenho a força da lâmpada, eu posso aumentar ela se eu quiser fazer mais intenso isso aqui, né? A difusão dela também, se ela vai afetar a difusão, ou seja, se ela vai afetar as cores do objeto. É especular se ela vai afetar os brilhos do objeto, né? Então, os brilhos brancos, a gente pode ver aqui no cabelo, o brilho do cabelo alterando, né? E se tiver usando volume como fumaça, fog, essas coisas, tem como mudar isso. Então, eu posso mudar o tamanho da minha... o raio da minha lâmpada, né? Então, como que ela vai afetar aqui o espaço e como é que ela vai perder a energia nesse espaço. Eu também posso criar uma distância customizável para a lâmpada onde que eu quero que ela cabe. Então eu posso mudar a distância dessa lâmpada, né? Falar que ela acaba antes, né? Então ela vai distribuir essa energia num espaço menor. Se eu não me engano, o padrão aqui era 40 metros. Aqui, se a lâmpada vai emitir sombra ou não. E se ela vai ter as sombras de contato, que são as sombras internas aqui do personagem, né? Então a gente vai ver o cabelo dando sombra por causa dessa sombra de contato. Esses dois valores é até onde a gente está considerando o desenho da sombra e qual que é a correção de artefatos da sombra, né? Isso aqui, se não tiver nenhum artefato, a gente não precisa mexer, né? Mas os efeitos de cascata ou de quadriculado da sombra, a gente muda com esse bias aqui, ó. Então, se sua sombra estiver dando esses artefatos aqui, o bias é quem vai resolver eles. Vamos voltar para o valor de 1. Aí aqui eu tenho a mesma coisa em relação ao contact shadows, a distância que ele vai considerar, a espessura dela. E isso aqui faz com que a sombra me ajude na configuração dessa sombra. Eu vou trocar de lâmpada, na verdade, né? Então esse aqui é o point light. Se eu trocar para o sun, a gente vai ver que primeiro o sol é muito mais forte, o valor dele é diferente aqui, né? Vamos colocar um valor. E uma coisa do sol é que a rotação dele vai afetar, né? Porque o sol, você tem que imaginar que o planeta Terra está aqui e o sol é uma coisa muito maior e distante, né? Então as luzes que chegam pra gente aqui, elas são quase que paralelas, né? Então, no directional light, né, ou no sun, a posição não faz diferença. O que faz diferença é a rotação, né? E aí, eu tenho esse controle do ângulo da luz, né? Tenho o controle de sombra também, da cor, são os mesmos controles aqui, né? O controle de qualidade da sombra aqui, esse fumaçado, esse borrão, né? A gente vai configurar depois, se for necessário, né? Nas opções do renderizador, ele tem um controle de sombra aqui que pode aumentar o nível de detalhe da sombra, né? Então, quanto que ele vai fazer, né? Eu estou usando uns valores baixos, né? Basicamente para economia de desempenho do meu PC mesmo, né? Todo jeito, na hora de renderizar, ele processa a luz inteira, né? Então a gente consegue mudar isso na hora de renderizar, se for o caso, né? Então aqui é só para eu calcular a direção. E também eu não vou usar o sol na minha iluminação, porque o sol é uma luz externa e eu estou fazendo uma coisa que parece um ambiente interno. Então o sol não vai ser a luz mais adequada para mim. E aí a gente vai ter o spot. Vamos voltar aqui para 100 watts. O spot já é uma luz parecida com a luz de uma luminária, né? Ela é o equivalente a um point light. Então você tem um point light emitindo para todos os lados, mas imagina que eu coloquei um obstáculo nesse point light, né? Então agora a luz só sai para
um dos lados desse bloqueio, né, é equivalente, né, a uma luminária, né, ou um abajur, né. Então, esse aqui que é um spot. E aí, no caso do spot, a rotação e a posição fazem diferença, né. O spot, ele vai ter os mesmos controles do point light, mas ele vai ter adicional o tamanho do spot e o tanto que ele borra as extremidades da área de luz dele, né? Então, esse aqui é a principal diferença do meu spot aqui para o point light. O spot é uma luz bem interessante para usar para render, né? Já é bem legal, né? Mas ainda não é essa luz que eu quero usar para começar a fazer a iluminação do meu personagem. O que eu vou querer, na verdade, é o Area Light. O Area Light, ele é o equivalente a luz que bate numa cortina, né? A luz que bate numa superfície, tipo um dia nublado. Então você imagina, né, que você tem uma janela e você tem uma cortina aqui. A luz do sol, ela bate aqui na cortina e ela espalha pela cortina inteira. E ela vem como um bloco de luz assim. Então, na hora que a luz do sol bate nessa superfície aqui, ela esparrama e ela vira uma área de luz, em vez de ser só um ponto de luz. Essa luz é muito comum a gente usar em estúdio, né? A gente tem uma estrutura com um papel, né? Uma película, um acetato, né? E ter várias lâmpadas lá dentro, né? Essas lâmpadas, elas batem nesse acetato e fazem esse mesmo processo de esparramar a luz, né? E o Area Light, ele me dá esse aspecto de estúdio muito grande, né? O que acontece aqui? Vamos pegar aqui o meu Area Light aqui e deixa eu aumentar o tamanho dele. Deixa eu colocar ele com 5 metros, né? Então agora ele é uma janela gigante. Acho que está meio grande. Pode ser uma janela de 3 ou até de 2 metros, eu acho que. Então imagina que eu estou criando uma janela aqui, né? Um equivalente a uma janela. E aí, o que eu vou querer fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu quero que essa luz ela seja um pouco lateral, porque eu quero que o volume do meu personagem seja visto, né? Então, aqui dá pra ver que no Area Light, rotação e posição afetam, né? Então, eu vou querer talvez um pouco mais perto e talvez um pouco menor. Deixa eu ver, um pouco maior. Um pouco maior, um pouco maior. Vamos fazer um paredão de luz aqui, né? Então eu quero ela um pouco mais lateral. E talvez um pouco mais superior também, né? Um pouco mais vindo um pouco mais de cima, né? Isso é para ter o quê? Para eu ter o volume de sombra do personagem, né? Então talvez eu tenha colocado até lateral demais. Vamos puxar um pouquinho para frente. Então estou procurando o quê? Estou procurando sombras que me ajudem a ver o volume do personagem, né? Mas essa sombra tá bem dura, né? Essa sombra, ela tá bem rígida ainda, né? Eu vou querer Contact Shadows. Eu provavelmente vou usar uma sombra suave quando eu for fazer o meu render, né? Então essa sombra ela tá dura, mas porque o objeto ele é bem maior do que o meu espaço, quando eu ligar ali no meu controle de sombras, deixa eu vir aqui de novo no meu render, quando eu ligar aqui de novo o meu Soft Shadows, ele vai fazer o cálculo mais parecido com a luz de um estúdio mesmo, né? Então, o que acontece é, se seu objeto é maior do que sua luz, a luz vai bater aqui, ó, e ela vai gerar apenas um design de sombra atrás. Isso aqui a gente chama de Hard Shadow.
E é um jeito de iluminar coisas mais dramáticas, mais narrativas. Isso é um jeito importante de iluminar em vários casos. Geralmente, para retrato, a gente quer uma relação diferente. A gente quer que, tá aqui meu objeto, eu quero que minha luz seja maior. Quero que minha luz seja maior que meu objeto. O que acontece quando a luz é maior do que o objeto? A luz vai passar por aqui e ela vai gerar múltiplas sombras. E essas sombras vão dar um aspecto esfumaçado. Então isso é muito bom para retrato. Né? A gente chama isso de soft shadow. Então, toda vez que sua fonte de luz for maior do que seu objeto, a gente vai ter essa sombra suave, que é o que vai acontecer aqui. Ó. Ele vai fazer múltiplas sombras e vai gerar esse aspecto suave para mim. Né? Então isso aqui é importante para mim. E essa luz que eu estou criando aqui, ela está iluminando o meu tema. Né? Ou seja, o tema que é a personagem. Eu até vou afastar esse fundo infinito aqui, deixa ele mais profundo ainda. Né? Por isso que eu fiz ele grande mesmo. Né? Eu quero ele lá atrás. Lá atrás. E aí, essa luz que ilumina o tema, que ilumina a parte principal do meu personagem, eu vou chamar ela de Key Light. Então, essa é uma Key Light. Vamos deixar assim, Key. Aqui. Ela é boa, é uma boa luz, mas em algumas áreas aqui, ó, eu não estou vendo o contorno do meu personagem. Então eu não sei qual que é o volume real dele. Então eu vou precisar de uma segunda luz para poder realçar o contorno do personagem e ter certeza que ele não vai misturar com o fundo. Né? Então a gente vai criar uma nova luz aqui. Eu vou colocar essa luz atrás do personagem. Tá? Vamos colocar ela por aqui. Isso aqui pode ser um spot, só para a gente usar mais de um tipo de lâmpada. Né? Vamos pegar um spot. E esse spot eu vou querer colocar ele atrás do personagem. Né? Provavelmente vou querer ele mais forte, talvez até mais forte do que a minha área light, né, para o contorno ficar bem evidente. Eu provavelmente vou querer as sombras todas, vou querer ela com às vezes um tamanho maior também, né? Mas vamos abrir isso aqui, suavizar essa beirada, né? Eu não quero esse espaço aqui. E vamos ver se no meu... Já está quase certo. Você acredita nisso? E eu vou desligar a minha Key Light. O que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando o contorno do personagem. Então, eu vou descer ela. Eu vou rotacionar aqui, ó. Talvez eu até queira ela mais... Tá apontando mais para trás mesmo, assim. Então aqui é só o contorno do personagem. Se eu juntar as duas luzes, eu vou ter o contorno, né? Contorno do personagem, né? E a sombra principal. Eu coloquei isso bem forte, né? Talvez não precise ser tão forte. Para não competir demais com a coisa. E aqui eu também posso colocar um pouco de cor, se eu achar que ele está forçando demais. Né? Então eu vou esquentar as minhas luzinhas aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa aqui mais azulada, já que meu personagem tem a pele azul. E vamos colocar essa luz principal um pouquinho mais quentinha. Só para a gente ter um pouco de distância entre os dois. Né? Então agora eu consigo ver o contorno do meu personagem. Né? Posso mexer mais? Isso é bem uma escolha de quanto de contorno você quer. Né? E eu posso também editar os shaders se eu achar que está pegando demais. Né? Então eu não editei meus shaders ainda, né? Mas eu posso editar os shaders se eu achar que tá pegando muito, né? Ou até mesmo se eu achar que... Deixa eu voltar aqui na lâmpada. Se eu achar que tá pegando demais especular, eu posso reduzir o tanto de especular que pega. Então tem vários controles aqui para poder
fazer esse refinamento da iluminação. Mas essa luz que faz o contorno, ela vai ser uma backlight. Vamos chamar só back, porque eu chamei ela só de key. Então, vamos escrever só back. Então, isso aqui já me ajudou a ter um pouco desse espaço. O meu raio da luz, né, o tamanho da luz, aquele radius, ele vai me ajudar a ter a sombra suave na frente do personagem também. Se eu deixar o meu raio pequeno, minha luz vai ser menor do que o objeto, a sombra vai ficar dura. Se eu aumentar, ela vai ser maior que o objeto, ela vai começar a dar uma sombra suave, né? Então, a gente vai deixar isso aqui assim. E aí eu tenho que colocar uma terceira luz aqui, que vai ser uma luz de preenchimento, né? Então, eu vou criar aqui um point light. Eu vou usar um point light só para testar, talvez não seja essa a luz que eu quero. E o que eu quero com essa luz de preenchimento? No meu personagem aqui, ó, vamos voltar aqui no... Entre uma sombra e outra, tá ficando muito escuro, né? Em alguns lugares vai perder informação. Então eu quero uma luz que preencha, né? Que preencha de cor. Essa luz pode ser pode ser um area light, pode ser qualquer luz. Geralmente, quando a gente faz isso com estúdio, o que a gente faz é colocar um rebatedor de luz. Então, seria uma folha branca, um isopor, né? Bem grande. Vamos colocar aqui um metro. Ele bem grande, rebatendo as luzes em direção ao personagem. Vou colocar aqui 100 watts aqui, só para a gente ver apenas o meu fill light, né? A minha luz de preenchimento. E o que acontece? Acho que vou usar uma área mesmo. O que acontece? Essa luz ela tem que ser fraca. Ela pode, inclusive, ter o tom de cor que representa aqui o espaço, né, da minha imagem. Talvez com 50 é muito, 20. Né? Então, é só para preencher de luz o meu personagem. Então, sem ela... Sem essa luz de preenchimento, as sombras ficam bem escuras e duras. Com ela, fica mais suave. Eu não preciso de muito forte, como eu falei. 5 aqui já me dá uma super diferença. Esse ajuste aqui, ó, essa é uma luz que eu vou chamar de fill. É um fill light. E esse processo aqui, ó, de iluminação, ele é a base para iluminação profissional para tudo. Assim, você pode alterar, fazer só com 2, fazer com 4. Você pode editar isso, mas isso aqui é a base. A gente chama isso aqui de 3-point lighting. Iluminação de 3 pontos, né? E essa é a base para iluminar as coisas de forma fotográfica, né? A gente já sabe que se eu tirar uma luz, né, se eu tirar meu key light, eu vou ter uma coisa mais soturna, mais sombria, né? Se eu fortalecer o key light, eu estou deixando a cena mais clara, mais legível. Se eu fortalecer o backlight, eu estou fortalecendo os contornos. Então, são ajustes que vocês podem fazer para isso. E aí, tá pronto para render? Talvez. Se eu soltar um render aqui de imagem, ele vai processar tudo que eu coloquei na cena, né? Isso, ele gasta um tempinho. Tem um artefato aqui, eu sei que artefato que é esse. Eu sei que esse artefato é esse. Eu tenho mais coisas aqui do que eu deveria ter no meu render. Eu tenho uma cabeça adicional do meu personagem que não deveria estar contribuindo com o render. Ela está desligada aqui. A versão com pele normal do meu personagem que eu fiz para testar. E tem outra coisa acontecendo. Eu tenho uma máscara
no corpo, né? E essa máscara não está participando do render. E eu quero que essa máscara participe do render. Então, esse botãozinho aqui que aparece em vários lugares, ele fala quem contribui para o render. Se você está usando máscara, se você seguir minha aula seguindo máscara, você tem que deixar ela ativa no render, senão ela não vai participar do meu render. E aí eu tenho aqui, vamos fazer um novo teste aqui, vou fazer um novo teste de processamento da imagem para ver se ficou ok, né? Se isso me deu um resultado interessante. E aí aqui, ó, eu tenho a luz, a sombrinha, tudo certo. O que mais que eu posso fazer aqui pro meu render? Né? O que mais que eu tenho de opção para renderizar? A primeira coisa que eu vou ter são os pós-processamentos que o próprio Eevee me dá. Eu estou usando o Eevee, que o Eevee é bem mais leve do que o Cycles, né? Então é bom para a gente começar, né? Então eu tenho Ambient Occlusion, que seria sombras de proximidade. Isso é uma coisa que talvez não dê para ver na prévia do meu PC, né? São sombras sutis, né? De proximidade. Eu tenho o Bloom. O Bloom eu consigo estourar ele pra gente ver o que ele é. Mas eles são esses brilhos aqui que acontecem quando a luz bate e dá uma sensação de volume, né? Então vamos colocar 0 aqui e vamos colocar 1. Né? Eu acho muito forte, então vou colocar 0.1 talvez, ou 0.2, 2,5. Então esse é o Bloom, é uma coisa que a gente pode colocar. Eu não estou usando profundidade de campo, é a câmera, né? A nossa câmera. Aliás, deixa eu conferir aqui minhas configurações de render aqui. A câmera que a gente tem, ela tem um controle de blur. Então você pode ligar o controle de blur da câmera, né? E mudar a distância focal da câmera. Não estou usando isso, não acho necessário nesse caso. Mas eu posso até pedir para ele usar um objeto como referência para o blur e falar qual que é a abertura de lente, né? Então existe controle de blur, né? Aqui eu tenho uma coisa que são o Screen Space Reflection. Eu não tenho nada que está refletindo aqui, mas se o seu objeto ele for um objeto metálico, por exemplo, né? Um objeto completamente metálico e pouco liso, a tendência dele é ele ser um objeto reflexivo. Só que nem todos os reflexos que a gente vai ter vão ser tão visíveis assim, né? Então, o Screen Space Reflex ele tenta simular um pouco desse reflexo aqui, ó. Deixa eu colocar. É só observar aqui no pezinho dela, né? Eu vou desligar aqui a visão do rig dos objetos e observa no pé. Agora ele tem uma sugestão de reflexo aqui. Então, se você precisa de uma sugestão adicional de reflexo, isso aqui é interessante, né? Então, a gente pode usar isso aqui. Se o seu material tiver algum valor metálico, né? No meu caso, eu não estou usando muito valor metálico. Estou fazendo uma coisa mais rugosa, né? Então, não faz tanto sentido eu usar, mas vou deixar um valor baixo aqui só para manter isso ligado, né? Só para manter esse... Aqui já não faz diferença mais, ó. Então, perdeu. Motion Blur é só no caso de movimento, é pesado, tá? É bom saber que isso é pesado. Volumetria, né? Se você estiver usando atmosfera dentro do seu render, né? A gente não está mexendo com isso ainda, né? Tem coisa de performance, as coisas para render de cabelo do Blender, né? Que usa vetor e curva. Aqui o controle de qualidade da sombra. Então, se a qualidade realmente, qual que é o tamanho para ele gerar. Eu não acho que eu preciso aumentar. Na hora que eu termino de processar aqui os dados, fica bem bom. Então, já é bom esse valor. Aqui é o filtro de... Se você quer o fundo transparente, né, no Blender, né, se você quer o fundo transparente, é aqui que a gente liga.
E o filtro, ele me fala se eu estou fazendo interpolação dos pixels. Então, se você quiser fazer pixel art no Blender, você pode colocar esse valor no 0, que ele vai parar de processar o anti-alias e vai fazer a imagem ficar com cara de pixel art. Então, isso aqui é bem interessante. Né? Não é o nosso caso. Né? Simplify, a gente vai ver em Assets 2, se a gente for fazer algum render lá, que é uma forma de reduzir a presença de partícula, a presença de subdivision, né? Então ele vai tirar os níveis de subdivisão se eu quiser, né? De novo, aqui nessa cena, o único jeito de eu ver é mexendo no fundo infinito, né? Ele muda quantos níveis de subdivisão tem no fundo infinito. Aqui tem configurações para o Greasy Pencil, que é a ferramenta 2D do Blender. Tem um gerador de contorno para render. Isso aqui vai gerar contorno no seu render. No nosso caso, acho que não é o ponto ainda, né? Mas vamos ver se... Vamos colocar 5 pixels aqui só para... Vamos fazer um render só para ver se aparece um contorno para a gente. A configuração disso é um pouco mais complicada do que só ligar esse botão. Ele é uma camada de tratamento que aparece em outro painel do Blender. Né? Então vou fazer só um teste para ver se aparece aqui um botão. Acho difícil que apareça. Ah, apareceu. Então ele cria um contorno automático. Eu fiz um contorno sem configuração. Se alguém quiser estudar mais isso para render, tá? Isso não vai para jogo, vai para render, né? Eu uso muito no Takara Cards, na verdade, que é um jogo que usa só os renders, né? Ele é um jogo 2D usando modelo 3D. Então, se você for editar os contornos disso, você tem que vir aqui nos Render Layers e você tem que editar as configurações por aqui no Freestyle. São várias configurações de tratamento de linha. Você consegue fazer muito tipo de linha diferente, né? Mas no nosso caso a gente está fazendo uma coisa 3D. E aqui a gente tem o gerenciamento de cor, né? Isso aqui, a gente está vendo aqui para o meu render. O ideal para a gente trabalhar, né, para colorir entre um motor e outro, é deixar o display device como o padrão, né, que é um display sRGB. E o View Transform, né, a gente não precisa de nenhum tratamento específico, a gente pode deixar no standard. Mas para renderizar para portfólio, você pode experimentar os acabamentos de cor que ele dá, né, para ver se algum deles te dá um tratamento interessante. Geralmente AGX é o mais fotográfico que a gente tem, o que mais parece com fotografia mesmo, né? O filme que ele é um bom meio termo, né? O standard é sem tratamento, né, nenhum, né? Ele é da cor como ela é, tá? E aí a gente tem aqui, de novo, tá configurado, né? Eu não preciso fazer nenhum tratamento adicional, na verdade, no meu portfólio. Se meu render está funcionando aqui, eu já posso me dar por satisfeito, né? Se essas configurações estiverem ok, né? Isso já é o suficiente para fazer um bom render, né? O Blender ainda vai me dar mais opções de tratamento da imagem, né? Eu ainda posso colocar uma camada de pós-produção, né? O Blender ele permite que você use o Compositor. Aqui ele está desabilitado, mas eu consigo usar o Compositor na minha cena, né? E colocar efeitos de pós-produção nisso. Para isso, eu vou colocar aqui um Compositing, né? General Compositing, e vou ligar aqui os Nodes, né? Os Nodes ele vai me dar uma saída de render e um render layer. O render layer, aqui está com freestyle porque eu liguei aquela hora, né? Renderizei. O render layer é exatamente esse cara aqui, ó, esse sujeito aqui, vamos chamar ele de character, né? De character. Então, eu estou dentro do layer character. Eu posso ter vários layers e cada layer pode ter um conjunto de coleções diferentes. Então, eu posso ter um layer que tem só o personagem, né? E eu posso criar um novo layer que é BG, que vai ter só
a coleção, vamos lá, ele tá com todas, né? Eu vou deixar só background, né? Então eu tenho character numa, beijo na outra. E eu consigo combinar esses layers aqui para poder fazer tratamento de imagem, pós-produção, efeito visual, né? O que eu quero, na verdade, é só mostrar que existe isso aqui, né? Eu não estou vendo a minha cena, então vamos voltar lá no meu layout e vamos trocar a minha timeline aqui, ó. Eu vou trocar a minha timeline pelo compositor, né? Então aqui a gente vai ver aqueles nodes que eu acabei de mostrar lá, ó, no seu compositor. E aqui eu vou mostrar um pouco do que dá para fazer, um pouco mesmo, só uma demonstração rápida. De novo, isso vale só para render, isso não vai funcionar para um jogo, né? Então eu vou adicionar aqui um tratamento de cor, né? Um ajuste de curvas, RGB curvas. E o que isso é? Isso vai fazer com que o meu render ele seja tratado antes de virar saída. Como eu liguei aqui para ele estar sempre ligado, ele vai mostrar o resultado desses tratamentos na hora que eu mexer aqui, ó. Então eu consigo puxar os tons, né? Às vezes puxar um pouco os tons claros e os tons escuros ao mesmo tempo, né? Fazer uma curva de tratamento, forçando o contraste, e às vezes puxando mais um tom. Assim, não, vamos esquentar aqui essa cena e vamos tirar os tons esverdeados, vamos deixá-la um pouco mais noturna, né? Então, ficou um pouco mais noturna a minha cena, né? Então, eu consigo fazer um pós-processamento no meu render, né? Na hora que ele renderizar, ele vai tocar a imagem normal e por cima dessa imagem ele vai tocar uma pós-produção. De novo, eu não acho necessário, né? Nosso render sem os nodes tá ok, né? Mas às vezes você quer fazer um ajuste adicional e você saber que você pode fazer esse ajuste, funciona aqui. Outra coisa que dá para fazer é colocar filtro, né? Deixa eu voltar um pouquinho o tom aqui, não todo, né? Só para voltar um pouquinho o tom aqui. Eu posso colocar filtros né? Eu tenho filtros, eu posso colocar distorções, transformações, né? Então vamos colocar uma distorção de lente aqui, né? E vamos, como distorção de lente, deixa eu colocar a distorção alta. Eu posso distorcer a lente para parecer que tem realmente uma lente por aqui, né? Então vamos colocar 0. E eu posso dispersar também os tons de RGB para parecer que isso está batendo numa lente fotográfica, né? Eu vou forçar isso a encaixar, eu vou usar o projector, né? E vamos fazer uma dispersão baixa. Essa dispersão baixa é comum em lente fotográfica, né? A gente, em lente fotográfica, costuma ter um desencontro dos canais de cor, né? Então, a gente consegue criar um efeito fotográfico, né? E vai ter muito filtro, vai ter muito tratamento, né? Você consegue alterar completamente o resultado disso, né? Inclusive fazer tratamento para cada layer diferente, né? Às vezes você quer a linha no personagem, às vezes não quer no cenário, às vezes você quer a linha no cenário, não quer no personagem. Você pode avançar estudando isso, né? Eu uso isso na prática, de novo, o Takara Cards, né? Que é o jogo que eu estou produzindo atualmente, né? Enquanto a gente tem essas aulas. Ele usa muito dessas configurações de composição, exatamente para separar elementos, tipo o fogo das naves é tratado diferente do casco da nave, né? Eu ponho contorno em algumas coisas, em outras eu não ponho, eu mudo a cor do contorno, então isso é bem interessante. Deixa eu colocar uns raios de sol aqui. Então vamos por 0.1 e 0.1.
Então aqui eu estou fazendo uns raios de sol. E aí você fala, tá, mas o que eu vou fazer com isso, né? Vamos adicionar aqui um color, um mix. Um mix. Combine color, mix color. E aí vamos colocar aqui. Vamos colocar um edge, por exemplo, né? Então aqui eu fiz uns raios saindo dela, um efeito, né? E aí o meu comprimento de raio aqui, né? Vou colocar 0.1, né? Só para... Então você pode fazer uma série de ajustes na sua imagem, se você achar interessante. Né? Depois que você ajustou tudo, ou seja, depois que você fez a sua composição toda, ou que você fez seu tratamento, né? O nosso render aqui é o render de imagem, né? O render de imagem, por padrão, ele abre uma janela nova, né? Essa janela vai demorar um pouquinho para a gente ver a imagem, porque ele está processando o render aqui, ó. Então ele está processando o render nesse espaço aqui, né? E aí, depois de processar todas as camadas de luz, effects, né, de bloom, ele vai disparar a imagem para mim aqui, ó. Uma vez que a imagem estiver ok, que eu achar que ela tá, se ela tá boa, não tá boa, se os efeitos estão fortes, fracos, né? Vamos supor que essa imagem tá ok para mim, né? Se ela estiver ok para mim, eu vou salvar essa imagem, CVAs, como o meu render, né? Com render. Vamos chamar render 3/4. Né? Se eu quiser fazer outros renders, eu posso posicionar a câmera ou até animar mesmo a câmera para ter vários enquadramentos disso aqui, né? Então, se eu fizer... vamos voltar com a minha timeline. Eu não vou querer usar, tá? A composição, só comentando. Não vou querer usar ela. Timeline. E aí, eu posso tanto animar o personagem, né? Como eu posso animar a câmera para poder definir, por exemplo, o zoom, né? Então eu posso ter um keyframe aqui, ó, inserir. No Active, peraí, por quê? Object Mode. Mas, gente, reporte erro. Deixa eu só ver se tem alguma coisa. Tá selecionada, trancada. Deixa eu ir aqui no meu objeto. Eu quero animar isso aqui, ó. Posição, rotação, né? E aí, vamos supor que eu quero vários enquadramentos, né? Meu primeiro frame pode ser enquadramento. No segundo, vamos supor que eu quero dar um Z. Aqui, ó. Um grab em Z para poder fazer o render do busto dela, né? Do rosto dela mais de perto, né? Geralmente para low poly, assim, extremo, né? A gente não precisa dar tanto zoom, não, né? Porque vai chegar lá e vai ter só os triângulos, né? Mas eu vou apertar esse keyframe aqui, né? Deixa eu ver meu Kim aqui. Ah, tá, por isso que tava dando erro. Meu Kim tava com um negócio marcado aqui. Então, eu tenho dois enquadramentos aqui. Eu posso ter a mesma coisa do personagem, né? Tipo, criar keyframe pra definir, por exemplo, depois que tiver na pose 2, a pose 3 ser
o personagem de costas, por exemplo. Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Vamos selecionar o rig, né? Vamos colocar aqui e location e rotation no frame 2, aqui ó, e location e rotation. E aqui eu vou girar ele de costas. Né? E location rotation. E aqui eu vou fazer a mesma coisa de ajuste, mas eu quero o que? Eu quero a minha câmera, né? Vou duplicar um keyframe aqui com Shift D, vou duplicar um keyframe aqui com 1. Então aqui eu já tenho 4 poses necessárias para, às vezes, explicar meu portfólio, né? E aí? Eu vou salvar o meu projeto, né? Deixar meu projeto salvo. E aqui, ó, se eu tiver 4 poses, o que eu posso fazer no meu output? Eu posso falar que eu estou renderizando aqui no range do frame 1 ao frame 4, né? E em vez de dar o render de imagem, eu posso usar o render de animação para gerar essas imagens, né? Então ele vai colocar isso aonde? Ele vai colocar numa pasta. Então eu já tinha mexido na resolução, né? Minha resolução é 1920 por 1080, eu vou colocar 50% só para ir mais rápido, tá? Frame rate não é importante porque eu estou fazendo render de imagem, eu não estou preocupado com vídeo, né? Nem com animação. Quantos frames eu quero são as poses que eu criei ali, né? Qual que é a saída que eu quero? Vamos colocar aqui na minha pasta pessoal aqui, Romildan, formato PNG, RGB, nem precisa ter alfa no caso, não estou usando transparência, né? Não preciso mexer no meu gerenciamento de cor, né? E no meu pós-processamento aqui, se tiver algum, ele vai pegar, né? Se tiver marcado, ele vai pegar, né? Então, eu salvei isso aqui, render animation. E aí, cada imagem aqui, porque eu estou no render de animação, é diferente do render de imagem, né? O render de animação, ele já vai salvar aqui, ó, cada frame na minha pasta como uma imagem à parte. Então eu já posso enviar isso para o meu portfólio, por exemplo, ou para quem quiser avaliar minhas imagens, né? Então, outros tratamentos que eu deveria fazer nesse render, por exemplo, tratar um pouquinho melhor o material, né? Cuidar com os artefatos do rig, que aqui a perna está aparecendo. Então tem que tomar cuidado com esses detalhes. Mas o processo é esse. Bom, como sempre, eu espero que essa aula tenha ajudado alguém de alguma forma, né? E aí, a gente está chegando, igual eu falei, perto do fim do curso, né? A gente ainda tem mais umas 2 ou 3 semanas de aula adicionais, onde eu geralmente acrescento conteúdos de coisas que eu falei. Então, posso fazer uma aula futuramente sobre o giro do personagem, né? Gravar o personagem girando, que é uma coisa importante às vezes para portfólio, né? E às vezes algum outro elemento de acabamento, de render, que eu achar necessário, né? Mas o que é importante para o nosso trabalho final já está, a base principal está aqui, né? E eu acredito que com isso aqui os alunos conseguem encerrar o conteúdo do semestre. No mais, obrigado para quem assistiu aí e até mais.